aos Romanos. Fazemos a leitura hoje do capítulo 9, dos versículos 19 ao 33. Romanos 9, de 19 ao 33. Todos acharam? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra, para a honra, e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativa a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente, em breve. E como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-ia-nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram ao alcançá-la, todavia aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir esta lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, fizemos a leitura da Tua palavra e agora rogamos pela sabedoria que vem do alto, tanto para expô-la quanto para ouvi-la. Rogamos, Senhor Deus, que Tu venhas trazer esclarecimento, entendimento e crescimento para a Tua igreja, crescendo, Senhor Deus, na fé, na confiança, na coragem, na desenvoltura, que o Teu povo, Senhor Deus, permaneça fiel aos teus preceitos, seguindo o teu caminho santo. Rogamos por graça e misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então na palavra de Deus estamos nesse trajeto, né? Estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Uma carta magnânima, né? Uma teologia pura. E ao afirmar que as misericórdias pertencem ao Senhor e Ele dá a quem quer, portanto não depende de quem corre, mas do Senhor ter misericórdia, ou usar Deus de misericórdia, surge aí no texto mais uma indagação. E desta feita, uma indagação por demais ousadíssima, né?
diz assim no versículo 9: tu, porém, me dirás, né, diante desta afirmação, diante do que foi dito, que o Senhor usa misericórdia com quem quer, logo Ele endurece a quem quer e amolece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, se Deus endureceu a Faraó, se Deus não amolece corações, senão os que Ele quer, de que se queixa Ele ainda? Essa é a pergunta. De que se queixa Ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E é bem verdade o que está sendo dito, porque agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Se o Senhor tocar, se o Senhor alcançar, se o Senhor, com o poder do seu Espírito Santo, despertar, trouxer vida, convencer e atrair, o seu chamado é eficaz, irresistível. Essa afirmação me enche de gozo, de alegria, de satisfação. Todavia, a pergunta vem com arrogância. Então, quem pode resistir? Na verdade, a pergunta está sendo feita desta forma para dizer o seguinte: então, se Ele não chama, a pessoa não é culpada disso. Ele é que é. É esta a pergunta que está sendo feita. Então, do que Ele se queixa? Nós vemos na história de Israel, muitas vezes o Senhor queixando-se do seu povo. Né? Chega a compará-los até com... O que é isso? O jumento ouve a voz do seu dono? Lhe dá ouvidos, tem o entendimento, mas o meu povo não me ouve. É pior que um jumento. É o Senhor se queixando. Tantas outras vezes, Ele mandando os seus apóstolos, os seus profetas, o Senhor chamando. Há ocasiões em que Ele diz: toda manhã eu mandei alguém pregando a palavra e vocês não quiseram saber. E então vem essa pergunta: do que se queixa então? Se aqueles que ouvem, aqueles que se voltam para Ele, são somente aqueles a quem Ele tem vontade, a quem Ele expressa a sua misericórdia, se não depende de quem quer ou de quem corre. Bem, da verdade, quando Ele diz não depende de quem quer ou quem corre, Ele está dizendo não depende das obras de ninguém, porque pelas obras, quem poderá ser salvo? Quem de nós? Ninguém. Não é, portanto, por obras, mas do Senhor ter misericórdia. A pergunta é desafiadora. Certa vez, num processo de chamado, onde o Senhor trabalhando em minha vida, me alcançando com a sua graça e com sua misericórdia, e me atraía a sua palavra, e me levava a buscar entendimento, ia num texto e noutro me deparei com este texto. E eu, arrogante, como somente ao homem cabe ser, eu disse, peguei ele na própria palavra dele. Olha que ousadia. Que ridículo. Peguei ele na própria palavra dele. De fato. Como assim? Quem pode resisti-lo, portanto, depende dele, então eu não sou culpado. Como que agora eu tivesse a carta branca para continuar no mundo pecando? Que ridículo, que pequeno, que falta de entendimento, tamanha ousadia. A resposta a essas perguntas é o tema da nossa mensagem nesta noite. Qual seja, só o Senhor é Deus. Porque o tema da mensagem é esse, só o Senhor é Deus. Em contraste com esta pergunta absurda, em contraste com este levante humano, humanista, egocêntrico, em contraste com esta visão limitadérrima
Diz o versículo 20: quem és tu, ó homem? Em outro lugar, o Senhor chama de vermezinho de Jacó. Quem és tu para contender com Deus? Um verme, um nada, um sopro. É assim que somos. Mas com ousadia, faz esta pergunta, inquirindo, como que agora peguei Deus? Agora, se Ele mesmo diz que é isso, não tem como ele escapar desta indagação. Quem és tu, ó homem? Ó homem, está colocando o homem no seu devido lugar. É um nítido contraste com Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ele está numa posição elevadíssima. Quem és tu para falar assim com Deus? A pergunta é retórica, porque a resposta é óbvia. Menos que nada é o que tu és. Não tens o direito de se dirigir assim a Deus. Com que autoridade você quer inquirir Deus? Você deu alguma coisa para Ele, para que agora exija que Ele te retorne? Quem és tu, ó homem? Porventura, você criou Deus e agora Ele tem que lhe dar satisfação? A bem da verdade, meus amados irmãos, o que nós vemos por aí, infelizmente, são milhares e milhares de pessoas que criaram o seu próprio Deus e a Ele dão ordens e quer que Ele se submeta. Não é este o nosso Deus. O nosso Deus reina, soberano, altíssimo, tremendo. Temei-o, curvem-se diante dele, tributai a ele a honra, a glória devida ao seu nome. Foi o que nós lemos no Salmo ao início do culto. Tributai quer dizer pague-lhe o que lhe é devido. Porventura, segue o apóstolo Paulo dizendo, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? É risível. E ele segue com a ideia. Que presunção é esta deste objeto? Não passas de homem. Só o Senhor é Deus. Então, esta é a palavra que estrutura o nosso sermão nesta noite. Só o Senhor é Deus, somente Ele. Nós devemos temê-lo, nós devemos respeitá-lo. E o apóstolo Paulo estrutura esta resposta a essa pergunta em 3 partes, né? Só o Senhor é Deus. Primeira parte, por quê? Porque Ele tem o direito de fazer o que quiser das suas criaturas. Ele é o autor. Ele toma o barro em suas mãos e Ele faz o que lhe aprouver dele. Não nos cabe, como vasos de barro, talvez aqui seja uma colocação bem poética, amenizando bem a nossa pequenez, não passamos de vasos de barro. Ele nos tomou do pó e do pó nos fez como um oleiro. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, não inventa respostas, antes ele recorre às Escrituras. E esta figura do vaso de barro já é bastante conhecida no Antigo Testamento, e ele traz aqui, embutido na sua resposta, 2 citações. A do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 9, que diz: ai daquele que contende com o seu Criador. Este contender vai desde uma pergunta, de uma colocação ousada como essa, como aquele que reluta, que resiste,
que o Senhor se revela à pessoa todos os dias, em todo tempo, desde a revelação na pequena flor, na grandeza do universo, na pequenez dos elétrons dos átomos. Em tudo Deus se revela, se mostra, e muito mais na sua palavra bendita, na Sagrada Escritura, onde há uma revelação plena, esclarecedora, cheia de autoridade, não autoritária, mas cheia de autoridade, né? Comprovando, demonstrando que Ele de fato é o Criador, o único Deus, aquele que fez todas as coisas. Como negar a sua existência? Só pode se tratar de uma fuga insana, de rebelião, de desejo de fugir da sua presença, de negá-lo. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Ninguém melhor do que ninguém. Um caco de barro. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou ainda poderia dizer: a tua obra não tem alça. Tem vaso que tem alça, tem vaso que não tem. O oleiro faz do jeito que ele quiser. Você pode imaginar um vaso perguntando para o oleiro: que fazes? É só os desenhos animados, né? Que os objetos ganham vida, né? Partindo para a realidade, é inconcebível isto. Não se pode falar assim com o seu Criador. E também cita Jeremias, quando o Senhor o chama, o convida: tenho algo a lhe dizer, Jeremias, uma lição para lhe dar. Vai e desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Alguém já viu a roda de oleiro? Uma roda que é posta com um determinado eixo, com uma espécie de manivela, que ele pedalando, a mesinha fica girando. Ele põe o barro ali, o amassa, aperta o dedo no meio, começa a formar o furo, o buraco do vaso. Ele vai apertando, a roda vai girando e vai afinando as paredes do vaso, do pote, até ter a forma que ele desejou. Então, o Senhor leva Jeremias para ver o oleiro trabalhando sobre a sua roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o quê? O que lhe bem pareceu. Olha que interessante. E ele fica olhando para esta cena que o Senhor o leva, e ele fica então admirado com isto. Então veio a mim a palavra do Senhor, diz Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Embora o primeiro instante, ao ler o texto de Isaías e de Jeremias, possa nos remeter ali à nação étnica de Israel, o texto faz mais sentido quando Paulo lhe dá a aplicação ao povo, à humanidade, a todos os povos de um modo geral, dando a interpretação de que o barro é o ser humano, desde sua criação. E que o Senhor, como um oleiro, pegou o barro. A tudo o Senhor disse: haja e ouve, apenas com o poder da sua palavra. Haja luz, houve luz. Produz a terra produziu. Haja firmamento, houve firmamento.
haja estrelas no céu, e o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite, houveram e passaram a existir pelo poder da sua voz. Todavia, com o homem não foi assim. Como um oleiro, o Senhor pegou o barro na terra e começou a manipular o barro, a arrumar, a fazer, a pensar em cada detalhe, formando o homem com suas próprias mãos, lhe dando as suas próprias características, fazendo-o à sua imagem e semelhança, também em santidade, em comunhão plena, desfrutando da grandeza do poder da sua glória. E disse a ele: não coma do fruto proibido, porque se dele comerdes, certamente morrerás. A morte espiritual. Afastar-se-á de Deus para sempre. Está determinado. É assim que é, quer gostem, quer não gostem, quer creiam, quer não creiam. Estão afastados, longe. É a figura do oleiro que fez o vaso e, tendo ele se estragado, ele decide fazer outro, como bem lhe aprouver. Esta figura deste oleiro é que o apóstolo Paulo aplica para dar resposta a esta pergunta, a esta indagação. O barro é retomado em suas mãos. Ele faz uma nova criatura, um vaso novo, a partir do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado. Um segundo Adão, que vem para nos representar também, para nos trazer vida, para nos trazer a restauração. Um novo homem nasce a partir do Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz: ou não tem o oleiro o direito sobre a massa? Para do mesmo barro, só faz sentido isto, o mesmo barro, se ele estiver falando do barro da humanidade, de todos. Fazer do mesmo barro, notem agora, vasos de honra e vasos de ira. Por que vasos de honra e vasos de ira? Porque é isto que ele determinou como lhe aprouve. Aqueles que continuam sem querer saber dele serão os vasos de ira. Aqueles que lhe derem ouvidos serão vasos de honra na casa do Pai. Então, aqui há uma refutação muito forte à teologia de uma salvação total. Há quem diga, em particular os adventistas, os testemunhas de Jeová, que defendem esta teologia do totalitarismo, que todos um dia, enfim, serão salvos, porque Deus não ia fazer pessoas e deixá-las se perderem pela eternidade, que Deus seria mau. Notem, é a mesma arrogância desta pergunta que é feita, do que se queixa ele ainda. É a mesma arrogância. Porque se ele está dizendo que do mesmo barro ele faz vasos de ira e vasos de honra, assim será. Então, nesse primeiro ponto, nessa primeira parte da resposta, há um só Deus. Ele é quem decide, Ele é o Senhor. E Ele tem o direito, por ser Ele Deus, por ser Ele o oleiro, por ser Ele aquele que estabelece fazer vasos de ira e vasos de honra. Eu não posso dizer: o que é isso que você está fazendo aí? Posso? É evidente que não. Ele estabelece
estabelecido está. Segunda parte da resposta do apóstolo Paulo. Quem és tu, homem? Só o Senhor é Deus, está respondendo o apóstolo. Por isso ele faz o que quer para a glória da sua justiça. Quero defender este ponto, porque ele apresenta aqui, basicamente, o argumento de que Deus faz o que quer para a glória da sua justiça de duas maneiras, em ira e também em amor. É mais ou menos o que se desenvolve do que ele disse no versículo anterior: vasos de ira e vasos de honra. Então, Deus, para a glória da sua justiça, para a glória do seu nome, ele faz assim, manifesta. Veja aí dos versículos 22 ao 29, a resposta que o apóstolo Paulo dá, explicando vasos de ira e vasos de honra. Que diremos, pois, versículo 22, tendo como pressuposto que a glória da sua justiça vai ser revelada. Decide revelar a glória da sua justiça na sua ira, para que o seu nome seja glorificado através da sua ira. Interessantemente, muitas pessoas só deliberadamente, propositalmente, intencionalmente procuram falar tão somente do amor de Deus. Mas é necessário que se saiba que o seu amor é revelado para libertar da sua ira. É preciso que se saiba que Deus está irado e será glorificado nisto. Na sua ira, querendo mostrar a sua ira e não somente o seu amor, dar conhecer ao seu poder, que poder? O poder que tem capacidade de cumprir o que determinou desde o início, ele vai demonstrar. Ao longo da história, ele tem dado pequenas amostras da sua ira, levando pessoas a perceber que há um Deus que está irado e que precisa então aplacar a sua ira. E todos, muitos, por que não dizer todos, tentam aplacar a sua ira, cada um à sua maneira. E o Senhor então determina qual é a maneira que Ele quer que a sua ira seja aplacada. Se a ira é dele, Ele é que sabe como é que se aplaca a sua ira. Então Ele enviou o seu Filho Jesus, do que vamos dizer ou falar logo mais, agora mesmo, daqui a pouco. Mas, revelando a glória da sua justiça na sua ira, suporta com muita longanimidade, com paciência, os vasos de ira. Por quê? A massa que se estragou lá no princípio, que caiu em pecado, estão destinados à ira, à morte eterna, à separação de Deus, ao inferno. E assim, antes de mandá-los, o Senhor nos manda pregar o Evangelho para livrá-los da sua ira, da ira vindoura, do castigo eterno. E passamos por esta vida, o Senhor nos dando a oportunidade de ouvir, de perceber, de se arrepender e de se curvar ao Senhor. Todavia, não querem, o rejeitam. São vasos preparados para a perdição. Note que o texto não está dizendo que foi o Senhor quem preparou eles para a perdição. Quem é que os preparou? Quem foi que preparou para a perdição? Eles mesmos. O próprio homem, a humanidade, é quem se destina à perdição pela sua rebelião, insurreição, pela sua maldade, pela sua injustiça, por não querer saber de Deus. Estão marchando a passos largos para a ira, para a perdição eterna, para o inferno.
Então, em segundo lugar, tendo como pressuposto a glória de Deus na sua justiça, ele decide também revelá-la na sua misericórdia em amor. Revela a glória da sua justiça em misericórdia no amor de Cristo. Versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. E assim, que para a glória preparou de antemão. Quem preparou agora? Não foram as minhas obras, não são as suas. Elas não são capazes, não conseguem tornar você apto a desfrutar do amor e da misericórdia. Quem preparou foi o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Nós merecemos a punição, Ele envia o seu Filho, por misericórdia de nós, para ser punido naquela cruz, por misericórdia de nós. Parece o salmo que lemos, né, semana passada. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E Ele puniu a Cristo, seu Filho, sem pecado algum, sem nenhuma injustiça, sem que houvesse dolo, nenhum motivo de acusação. Ele recebe e oferece-se a si mesmo como oferta pelo pecado. Uma oferta que aplaque a ira de Deus sobre a humanidade, a saber, daqueles que creem. Ah, não crê, então está debaixo da ira. Destinados para ser vaso de ira, para que a glória da justiça de Deus fique manifesta nesses vasos de ira. Simples assim, versículo 24, resolve então o apóstolo Paulo dizer: mas quem são esses vasos a quem o Senhor preparou de antemão? Ele diz: os quais somos nós. Aleluia! Nós quem? Os que creem. Aí ele engloba toda esta massa nova do barro, todo este barro que é refeito pelo oleiro em Cristo Jesus. Nós, a Israel de Deus, todos aqueles que creram como Abraão creu, foram englobados nesta nova criatura, este novo vaso, que foi feito agora para glorificar a justiça de Deus. Porquanto não foi um perdão gratuito, mas foi pago um preço. Não é como eu dizer assim, não, tudo bem, não deve nada, não. Não, Jesus pagou um preço altíssimo, para que o Senhor Deus e Pai fosse glorificado pela justiça do seu amor e da sua misericórdia. A dívida é enorme, você não consegue pagar, mas Jesus pagou no teu lugar, no meu lugar. Aleluia. Quem são esses vasos de misericórdia que o Senhor preparou de antemão? São aqueles a quem Ele já escolheu. É a sua Israel que Ele tem em mente, que Ele vai buscar, que Ele vai alcançar, que Ele vai se revelar a eles. Então, a quem Ele chamou, o chamado que Ele está colocando aqui outra vez é o chamado eficaz. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados e endurecidos que estão não querem saber. Mas aquele a quem o Senhor aplica a sua misericórdia, Ele se faz convencer, Ele se faz revelar e Ele o arranca do buraco em que está, da distância, do inferno, da angústia, do vazio existencial que só pode ser preenchido por Deus. E Ele então completa, enche, derrama a sua graça
porque ele chama eficazmente. Então o apóstolo Paulo diz, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E o que o apóstolo Paulo está defendendo não são só os judeus que são os filhos, não são só os judeus que são chamados, mas Deus alcança também aqueles que estão fora dos arraiais de Israel, dos judeus. Alcança também os gentios. Aí quando ele fala gentios, ele passa a falar daquilo que a Escritura dizia já no Antigo Testamento, a respeito do propósito de Deus em alcançar também os gentios. Como diz o profeta Oséias, versículo 25. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. Quem não era dos arraiais de Israel, quem não era ainda judeu, eu vou chamar de meu povo também os gentios. Eu os alcançarei e os buscarei. Farão parte do meu povo. Eles não eram meu povo, mas agora eu vou chamar de povo meu. Não era minha amada esposa, como é conhecida a nação do povo de Deus como a sua esposa. Ele é o seu esposo, o mantenedor, o provedor, o cuidador, o abençoador. Essa é a figura de esposo do Antigo Testamento, referindo-se ao Senhor Deus e Pai. Eu vou chamar amada a quem não era amada. E no lugar de que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Bendito seja o Senhor por esse propósito estabelecido desde há muito tempo. E, portanto, Ele nos alcançou, nós que não somos de Israel, não somos judeus etnicamente, na carne, ou fisicamente, ou no sangue, como queiram, mas somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus para sermos chamados filhos do Deus vivo, o único e verdadeiro Deus. E o versículo 27, referindo-se aos judeus, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ou da parte de Deus clama Isaías, lá no capítulo 10, 22, 23. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Toda Israel de Deus está englobada aqui. Tanto os da nação étnica, como os gentios. Ainda que a nação dos judeus seja enorme, mas são os escolhidos. São aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. O remanescente é aquele povo que resta a ser alcançado a partir da vinda de Jesus. O oleiro fez do barro um vaso, o vaso se estragou e o Senhor vai consertar, fazer de novo, estender a salvação por toda a terra. Ele tem os seus escolhidos, em todas as gerações, Ele cabalmente alcançou aqueles a quem Ele escolheu. Por isso diz o versículo 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. E tem feito cumprir suas promessas, os seus desígnios, o seu propósito. Ele os alcança, Ele os convence, Ele os chama eficazmente e os arranca das mãos do inimigo. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, remanescentes, se não tivesse alcançado mais pessoas, então ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O que ele está dizendo com isto? Que Deus revelou a sua justiça e a sua misericórdia em amor por toda a terra.
Ele nos alcançou e nos buscou, como ovelhas que estavam perdidas, sem pastor, e trouxe para o seu aprisco. Senão Israel, até mesmo o Evangelho, se não fosse o propósito de Deus, se não fosse o Senhor dos exércitos, nós já teríamos sido exterminados. Não haveria mais nada disso, né? Até mesmo a Israel, essa aí que está em guerra. Eu vejo a mão de Deus sustentando uma nação perseguida por séculos a fio, com altas determinações de exterminá-los. Ainda não está falando aqui sobre esta Israel, mas ela é figura do que Deus faz com o seu povo. A igreja, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, teriam sido exterminados. Ele usa aqui a figura fortíssima, não é? Estaríamos, olha como tem duas situações, dois lados desta afirmação. Estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Estaríamos entregues aos nossos próprios pensamentos. Estaríamos depravados, longe do Senhor, longe do seu caminho. Mas bendito seja o Senhor dos exércitos, que não nos entregou, antes nos alcançou, nos convenceu e nos converteu, nos atraiu para si e sustenta o seu povo. De forma que não ficamos em depravação, mas em restauração. Não ficamos caídos, mas Ele nos ergueu. E somos o seu povo. E não fomos extintos, exterminados. Bendito seja o Senhor. Só o Senhor é Deus. Porque falas assim com Deus? Quem és tu, ó homem? Terceira parte da resposta. Deus faz o que Ele quiser com a massa, com o barro. Mas o homem é responsável pelas suas decisões. Do versículo 30 ao 33. Que diremos, pois, que os gentios que buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, do que é decorrente da fé. Então, o que a palavra está dizendo? Não é por obras, não é pelo que o gentio comeu ou deixou de comer, não é porque ele fez festa ou se não fez festa, não é pelas roupas, não é pelas atitudes. Certamente estariam todos reprovados. Eles alcançaram a bênção, ou foram alcançados pelas bênçãos de Deus, pela justiça que decorre da fé. É porque creram. Basta tão somente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu por mim naquela cruz, levando ou pagando alto preço por causa dos meus pecados. Tendo isto em mente, esta conscientização sabe da notícia. A pergunta é posta: crês nisto? Como vimos há pouco, né? Como é que eu vou crer se eu não conhecer? Mas o Evangelho nos alcançou. A palavra da salvação. A palavra da manifestação da justiça em amor nos alcançou. Você pode ser livre. Creia em Jesus Cristo como Filho de Deus. Cabe a cada um crer ou não crer. E somos responsáveis por isso. Ah, não quer. Não é pelas suas obras. Não é por quanto você paga. Não é por quantas vezes você faz boas obras, boas ações. É porque você crê em Jesus Cristo, só isso. Crê ou não crê? E muitos viram as costas para Ele. E no que diz respeito a Israel, que diremos, pois? A pergunta fica embutida aí no versículo 31.
que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram. Por quê? Eles pensam, ou pensavam, ou insistem com a ideia de que eles são um povo especial, porque sendo parte desse povo, eles têm a lei, eles têm o templo, eles são a nação, pensa que são salvos. O apóstolo Paulo está desmistificando tudo isso e dizendo: quem faz parte da Israel de Deus é aquele que crê, porque vocês tinham a lei nas suas mãos, mas não a cumpriram. Quem consegue não quebrar um mandamento? Porque se quebrar um deles, quebrou todos. Quem nunca mentiu? Quem nunca roubou? Quem nunca matou? Jesus desmistifica tudo isso. A pessoa, não, eu nunca matei. Se no teu coração você odiou aquela pessoa, rangiu os dentes, se eu pudesse, eu matava, matou. Quebrou o mandamento. Né? Então, não são apenas 10 ali, os 10 estão resumidos. O Senhor Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O único Deus, digno de honra, de glória, de louvor. E amar ao próximo como a ti mesmo. É isso que o Senhor Jesus resume toda a lei. Mas não que nós somos salvos pela lei, mas pela fé. Os que creem. Então, não é porque é Israel, aí também está todo mundo fora. Não, muitos israelitas creram. Muitos deles foram alcançados. Né? Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, quem não creu é responsável porque não creu. Quem alcançou, alcançou porque creu, não porque era bom. Bom só tem um, é Deus, que enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para entregar sua vida por amor de nós. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. A pedra é Cristo. É Cristo. Porque o judeu, confiante de que era o povo escolhido de Deus, que não poderia jamais perder a sua salvação, não creu em Jesus Cristo, porquanto não alcançou as bênçãos. Porque Israel é aquele que crê, como creu Abraão. Quem não crê, tropeçou. Aquele que vem para ser salvação, vira para eles pedra de tropeço. Bem tem sido assim também conosco nos nossos dias. A pedra de tropeço, o Senhor Jesus Cristo, é a rocha da salvação. O rochedo que traz água viva para nos dar vida, e vida em abundância e vida eterna. Quem nele crê, será salvo. Quem não crê, tropeça na pedra e se torna pedra de escândalo, porque muitos o blasfemam, muitos desdenham dele, muitos viram as costas para ele. Portanto, meus amados irmãos, a conclusão disto é que nós, seres humanos, não estamos aptos para inquiri-lo como se ele fosse o nosso igual. Quem pode colocar o dedo na sua face, como se ele fosse nosso igual, ou se nós fôssemos iguais a ele, o que se torna ainda mais distante. Deus não teria do que se queixar contra os homens? O que você me diz? Do que se queixa ele ainda? Deus não teria do que se queixar? Não é razoável a sua ira? Não é justa? Sim, por certo, é razoável. A sua queixa
é com justiça. Porque havendo ele estabelecido uma aliança amorosa, que procede da fé, não creram, não creem, não querem saber. O seu amor foi revelado em sua santidade, na sua justiça, na sua misericórdia, para sermos coparticipantes por meio da fé somente. Todavia, o rejeitaram, o desprezaram, não querem saber. Não tem do que se queixar? Não é justa a sua ira? Portanto, é justo sim que ele se queixe, é justa a sua ira contra aqueles que não receberam a sua aliança. A aliança é de duas partes. Eu me disponho a ser o teu Deus, e por sua vez, da sua parte, eu creio que tu és o Deus de amor que enviou o seu Filho para morrer por nós. É justo também que, sendo o último Deus, o único Deus, único e verdadeiro, revele sua misericórdia aos que creem, aos que o receberem, aos que se rendem ao seu amor, para serem chamados filhos de Deus. É justíssimo. Foi assim que ele decidiu, é assim que é. Não perca mais tempo. Renda-se ao chamado. Falo a você que nos assiste, a você que nos visita. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação, em que nós podemos dar ouvidos, porque a sua ira está posta, e ele está oferecendo salvação. Basta crer no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Que nós podemos, enfim, aprender e aplicar em nossas vidas. Há, de fato, um só Deus e Senhor sobre tudo e sobre todos. A sua soberania é o elemento altíssimo das suas virtudes. Talvez nós não possamos, não consigamos entender plenamente. Mas, se não podemos entendê-la, também não podemos ser arrogantes. Devemos ter humildade e nos curvar diante do Senhor. Curvemo-nos, pois, em adoração. Curvemo-nos em gratidão pelo seu amor, pela sua misericórdia. E como diz o salmista, mais uma vez, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Renda-se ao Senhor. Nesse instante eu convido a igreja que curve sua cabeça, com o cântico que agora ouviremos, vai nos ajudar a consagrar nossas vidas ao Senhor em resposta à palavra, em resposta àquilo que expôs o Espírito Santo nas nossas vidas, ao convite que Ele nos faz, de nos rendermos aos seus pés, com temor e tremor e gratidão, por tudo que Ele tem feito por nós.